Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando esse mês sobre obsessão e hoje encerrando, o mês que trata desse tema, nós vamos falar de libertação. Prece para os obsidiados. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no último capítulo a coletânea das preces. O objetivo desse capítulo, da coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, não é nos conduzir a fazermos preces prontas, ok? Não, pelo contrário, a doutrina espírita nos ensina a raciocinar, a ter uma fé raciocinada, justamente para nos dar a liberdade de ter diálogos honestos com Deus, onde a gente fala da gente, abre o coração com sinceridade, sem hipocrisia e raciocinando sobre esse diálogo, a fim de que recebamos as orientações do alto através da intuição, dos pensamentos, encontrando aí respostas ou direcionamentos, motivações, ideias, insights ou a calmaria, consolação, Mas essa coletânea de preces vem nos ensinar, a como dialogar com Deus. Então, se você for olhar nesse capítulo, ele tem uma série de preces direcionadas para diversas situações. Então, prece para si mesmo, os anjos guardiões e aos espíritos protetores, para pedir força de resistir a uma tentação. Aí vem prece pelos outros, prece para aqueles que não estão mais na Terra, e assim vai indo, certo? E aí hoje eu vou trazer aqui como destaque desse capítulo, da coletânea de preces, a quinta parte que fala preces pelos doentes e pelos obsidiados, e aí eu vou no item 81 e 82. E aí nessa coletânea de preces, nós temos uma explicação inicial sobre o tema e aí vem a prece, Então, nessa explicação, que é chamado de prefácio, sobre a prece para os obsidiados, eu vou destacar aqui algumas partes, ok? No item 81, vai então desenvolvendo um raciocínio e aí vem a seguinte explicação. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, as doenças, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Olha o que a gente estava conversando nos episódios anteriores, que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Aí ele continua aqui desenvolvendo o prefácio e aí ele traz aqui, ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. Então, ele traz isso depois justamente de explicar que existe uma renovação fluídica para que a gente consiga se libertar do processo obsessivo, assim como eu expliquei no episódio anterior, ok? Então, se você está aqui vendo esse vídeo e não viu o episódio anterior, eu sugiro que veja o episódio anterior, que explica exatamente sobre esse desenlace do processo obsessivo,
essa libertação. E aqui a gente então é chamado a atenção de que não é só uma renovação fluídica, mas existe sim um convite à libertação do obsessor. Por quê? Porque Deus nos permite vivenciarmos os processos obsessivos como oportunidade de reparação, né? Então, não é só sai pra lá, sai daqui, não quero você aqui comigo, né? É vamos nos curar juntos. Nos vinculamos, nos sintonizamos por causa da sintonia de pensamento, as mesmas ideias, né? Conversamos sobre isso nos episódios anteriores. Beleza, então, se estamos sintonizados nas mesmas ideias, encontramos aqui uma semelhança nos nossos equívocos e nas nossas chagas. Vamos nos curar juntos? Aí, à medida que eu vou trabalhando na minha cura, eu acabo também trabalhando na cura desse irmão. E eu vivencio um ato de amor, auto-amor, amor ao próximo. Amor ao próximo como a mim mesmo, né? E aí vem a prece, então vamos lá. Na prece, ele orienta aqui, né? Para ser pronunciada pelo obsidiado, ou seja, ele está dizendo, se você é o obsidiado, você pode falar da seguinte maneira: meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Vamos lembrar aqui, né, que quando a gente encontra aqui o termo punição, a gente não está querendo, a gente não deve levar o pé da letra no sentido de ser chicoteado ou colocado em prejuízo, mas sim como um processo educativo. Então, o que eu, obsidiado, estou dizendo a Deus? Que se esse processo obsessivo trata de uma vingança, vós o permitis, meu Deus, né? Quer dizer, se Deus é perfeito, Ele é bom, Ele é justo, então eu reconheço que eu preciso. E aí ele fala, para a minha punição, ou seja, para o meu processo educativo. Vê a humildade, né? A gente recorre a Deus pedindo ajuda, mas reconhecendo, Pai, eu sei que o Senhor quem sabe mais. Eu sei que se o Senhor está permitindo que isso esteja acontecendo, é porque existe uma proposta educativa, né? Então, me ajude a suportar as consequências da minha falta. Quando a gente fala da lei de conservação, está lá no Livro dos Espíritos, lei de conservação, essa lei nos elucida de que a gente se compromete com o efeito das nossas escolhas, né? Então, ali a gente entende mais a lei de causa e efeito. E a lei de liberdade também explica isso. Eu tenho a liberdade de fazer escolha, mas eu sou responsável pela escolha, pelo resultado que ela vai trazer, ok? Então, aqui eu estou sendo orientada a reconhecer para Deus, Pai, o Senhor sabe o que faz, eu não, né? E se o Senhor está permitindo que isso aconteça e que seja, se é que isso é uma relação aqui de vingança, o Senhor está me dando a oportunidade de aprender com isso e de reparar o meu erro. Então me ajude a suportar, porque eu reconheço que eu preciso, eu quero me libertar, eu quero ser um espírito livre, eu quero ser um espírito feliz. Eu não quero ficar carregando os compromissos dos maus, né, que eu fui causando no mundo, nos meus irmãos. Então eu quero sim reparar. Agora, causa dor, causa desconforto, então me ajuda a suportar isso. Então, olha a humildade, né? Eu estou aceitando a providência divina e eu estou reconhecendo a minha necessidade de aprendizado. Aí ele continua aqui. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão, a minha libertação. O que significa isso? Que eu
tenha uma conduta que conquiste essa libertação. Falamos disso no episódio passado, né? Sobre como eu me curo disso, né? Então, eu tenho que buscar uma conduta que me cure. Por isso que ele fala, possa o meu arrependimento, porque é o meu arrependimento que me motiva a ir atrás da solução. Merecer vosso perdão e minha libertação. Ou seja, eu quero ter o mérito disso, ok? Eu não quero, Pai, que você me liberte daquilo que eu não mereço ser libertado. Eu quero conquistar isso. Então, me ajude. Mas, qualquer que seja seu motivo, independente do motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Ou seja, o que eu estou reconhecendo aqui? Que ele, o obsessor, também precisa da misericórdia divina. Porque seja lá o que ele estiver fazendo, o motivo que ele está fazendo, ele não está bem. Porque quem está bem não põe o outro em prejuízo intencionalmente. A gente até põe pelos nossos equívocos, né? Mas assim, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente não busca fazer o mal ao outro. Então, se ele está buscando fazer o mal a mim, independente do que está motivando ele, e mesmo que eu mereça, ele precisa de ajuda. Ele não está bem. Então, tenha misericórdia com ele, Pai. Ajuda esse irmão também. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Né? Então, ajuda ele nessa reforma íntima, na mudança de conduta. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. É o que falamos no episódio anterior. À medida que eu vou buscando trazer ideias edificantes, educar a minha conduta, renovar os meus fluidos, eu passo a influenciá-lo com o bem. Né? Então, eu acabo retribuindo o mal com o bem, né? Nesse sentido, e ajudando, por isso, conduzi-lo a melhores sentimentos, eu influencio ali. Mas eu sei também, ó Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Ok? Eu sei, eu reconheço, falamos disso em todos os episódios aqui desse mês, sobre obsessão. Dai-me a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo em mim, o orgulho que me cega sobre meus defeitos, ou seja, me ajude nesse processo educativo, na conquista dessa nova conduta que eu estou buscando, na dissipação do que não me serve, né? Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear? Então, eu estou reconhecendo aqui a justiça divina. Fazei, ó meu Deus, que esse revés para a minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor de hoje em diante uma barreira às más influências. Ó o destaque aqui, que ele me fortaleça na resolução que tomo de depurar para a prática do bem. Reforma íntima. Eu, canalizando esforços para a mudança das minhas ideias e para a mudança da minha conduta. Porque é por isso que eu estou aqui, né? É para isso que eu estou aqui. E aí ele conclui essa sugestão de prece da seguinte forma: Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Ou seja, por que a paciência? Porque eu preciso respeitar o tempo dessa educativa, o tempo da reparação, o tempo da conquista da nova vibração. Isso requer tempo. Então, que eu tenha paciência com o processo e que eu tenha resignação, porque para que tudo que eu vá vivendo nesse processo vá me transformando, que eu me disponha a aprender, que eu me disponha a mudar, senão o tempo vai passar e eu não vou ter aprendido nada com isso, né? Então, por isso, paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento
se não perder-lhe o fruto com os meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Então, quando ele fala aqui de murmúrios, ele está justamente se referindo à minha não aceitação do processo. Então, uma coisa é, na prece com Deus, eu reconhecer, Pai, está doendo. Pai, está difícil, eu preciso da sua ajuda. Aí eu busco recursos, eu busco ajuda, eu busco... Ok. O murmúrio não tem a ver com isso, não tem a ver com o reconhecimento da dor. Tem a ver com a não aceitação. Então eu fico só reclamando, criticando, reclamando, criticando, reclamando, criticando, quando eu deveria estar me resignando, né? Nesse processo, nesse período. Tá certo? Então, quando a gente fala da libertação desse processo obsessivo, a gente fala da reforma íntima. Então, se você está passando por um processo de desequilíbrio em que você tem dúvida, né? Você nem precisa ter certeza, se você tem dúvida de estar ou não passando por um processo obsessivo, porque está tendo ideias que não costumam ser suas, porque está adotando padrões comportamentais que estão te causando prejuízo, busque ajuda. Busque recursos, busque uma leitura edificante, palestras, escutas, busque estar ao lado de pessoas que tenham discernimento para ter um diálogo bacana com você e otimista. Caso você não as tenha, né, nos seus relacionamentos, busque esse diálogo com Deus, e mesmo que as tenha, busque mesmo também com Deus, porque é o diálogo mais elevado, mais sábio. E busque ajuda no centro espírita, vai até o atendimento fraterno, explica o que está acontecendo, pede apoio. Ame-se. E ao trabalhar no seu processo de cura, você vai trabalhar na cura do outro. E aí você vai entender o que é o amor ao próximo como a si mesmo. Busque a renovação. E é ela que vai te libertar. E de novo, foi para isso que viemos. Semana que vem, começamos um novo tema. Até lá!